Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui no Olympicast, o novo videocast de entrevistas do No Ataque. Nessa nossa primeira edição, entrevistamos ninguém mais, ninguém menos que a ponteira Gabi Guimarães, a filha do deus do vôlei. Gabi Guimarães esteve com a gente para uma entrevista de mais ou menos 30 a 35 minutos. E ao meu lado estiveram os repórteres Rafael Cirne e Pedro Bueno. Rafa, eu queria que você comentasse para mim o que você achou de ponto alto dessa nossa conversa com a Gabi. Seja muito bem-vindo. Oi, João. Primeiramente, uma honra estar aqui do seu lado e do lado do Bueno estreando o Olympicast. E uma honra também entrevistar a Gabi, né, que dispensa apresentações. Acho que o ponto alto foi como ela falou sobre como ela se blinda, né, do ambiente tóxico das redes sociais e também sobre como ela lida com a pressão por grandes títulos na seleção, né? E, Rafa, primeiramente uma boa tarde, um bom dia, boa noite para todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Foi um prazer falar com a Gabi e entrevistar, porque o Mundial está batendo na porta. Sexta-feira o Brasil estreia no Mundial e ela quer essa medalha de ouro. Ela está com essa obsessão, a medalha de ouro no Mundial, na Olimpíada. Então foi muito bom ouvir ela e ouvir toda essa preparação dela para esse próximo ciclo até Los Angeles 2028. É isso, então sem mais delongas, vamos para a nossa conversa com a Gabi Guimarães. Gabriela Braga Guimarães, Belo Horizontina, 31 anos, multicampeã pelos clubes em que passou, prata em Tóquio 2020, bronze em Paris 24, consolidada como a melhor ou uma das melhores do mundo, líder, capitã da seleção brasileira. Ufa! O que ainda falta para você conquistar na sua carreira, Gabi? Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Poxa, obrigada primeiramente por essa apresentação. Obrigada pelo carinho. Acho que o meu maior sonho, né, desde criança, na verdade, foi representar a seleção, sempre foi representar a seleção brasileira. E eu acho que o que falta aí seria uma medalha de ouro olímpica, medalha no Mundial também. Acho que são os dois grandes sonhos que eu tenho na minha carreira. Espero realizá-los agora nesse ciclo. Bom dia, Gabi. Primeiramente, é um prazer falar com você. Gabi, você é daquelas atletas que é fissurada pelo alto rendimento, né? Então, você cuida perfeitamente da preparação física, técnica, tática, da alimentação. Você sempre comenta muito disso. Aí eu queria que você falasse um pouco com a gente como é que é um dia na vida da Gabi, assim. O que você faz, sua rotina? Você tem day off? Como é que você consegue descansar a sua cabeça? Eu desenvolvi esse lado, acho que durante os anos da minha carreira, na verdade, né? Eu não tinha essa consciência quando eu era mais nova. Mas à medida, né, que eu fui conquistando algumas coisas da minha carreira, subindo alguns degraus principalmente, eu fui entendendo realmente a necessidade, né, dos cuidados, da disciplina, da alimentação, da recuperação principalmente, e principalmente por eu ser uma atleta baixa, né, pensando aí para os padrões internacionais, né, então a partir do momento que eu estive na seleção brasileira, fui jogar fora do país, principalmente nos anos ali no Vakif, eu entendi que o buraco era um pouquinho mais embaixo, então para dar conta de conseguir performar no meu melhor em alto nível o tempo inteiro, eu realmente precisava mudar algumas coisas na minha carreira. Então, eu já começo o dia meditando, café da manhã sempre na dieta, né, carboidrato, sem açúcar, muita proteína principalmente. E aí já vai para o treino, volta, suplementação. Então, é basicamente isso meu dia, né, pensando sempre em 8 horas de sono, principalmente, que é muito importante. Então eu durmo mais ou menos aí 9, 10 horas por noite, mas para conseguir ter realmente 8 horas de qualidade de sono de recuperação. E é interessante, porque depois que eu entendi, né, eu tive mais essa consciência e tenho esses cuidados, a minha recuperação muscular, a minha recuperação no dia a dia, as minhas lesões diminuíram muito, as minhas dores principalmente, e acaba que eu consigo dar conta, né, dessa batida que é clube e seleção. Eu, nos últimos anos, acabei escolhendo jogar por clubes que jogaram todas as competições, praticamente, que tem a possibilidade de disputar, né? Mundial, Champions League, Sul-Americano no Brasil. Então, realmente, eu passei para os últimos 10 anos um calendário bem extenso e com poucas folgas, principalmente. Então, acho que tem sido um diferencial muito grande para a minha carreira, principalmente em termos de lesões, nesses últimos anos, não ter tido tantos problemas físicos. Gabi, e nesse alto nível ainda, na VNL no Rio, eu estava lá e você não estava com o merecido descanso que você esteve, mas eu falei com a Egonu sobre você. Recentemente ela deu outra entrevista e falou também sobre você, vocês jogaram junto. Mas como que é enfrentar ela e essa disputa pelo posto de melhor do mundo entre vocês duas?
A Paula tem um lugar especial no meu coração. A gente teve a oportunidade de jogar junto no Vakif, a gente se aproximou bastante, a gente tem um contato muito grande hoje em dia. Para mim é uma surpresa muito grande, acho que essa comparação com ela, eu nem digo que existe uma certa divisão de posto de melhor do mundo, eu acho que não passa muito por mim, acho que a divisão desse posto, principalmente uma jogadora como a Egonu. Mas é um diferencial muito grande, não é fácil jogar contra ela, é muito melhor jogar junto. Eu brinco bastante com ela que prefiro mil vezes jogar ao lado dela do que jogar contra. A gente já teve grandes embates aí no passado, provavelmente teremos outros no futuro, mas é uma jogadora diferenciada, uma pessoa incrível principalmente, que quer muito aprender, que é muito fã do voleibol brasileiro. Ela fala muito do José Roberto Guimarães, que ela gostaria muito de ser treinada por ele. Ela tem muita vontade de jogar no Brasil, gosta muito da torcida brasileira. E essa atleta fenomenal, que na minha opinião é uma das melhores do mundo hoje, sem dúvida. Gabi, na sua primeira resposta você falou sobre esse desejo de ser campeã olímpica e de conquistar também uma medalha no Mundial. E você vai ter essa oportunidade muito em breve. E eu queria relembrar uma declaração sua na volta da VNL. Eu estive nas coberturas de Paris, de Tóquio, e sempre quando a gente falava sobre a seleção perdeu, mas conquistou a medalha. Aquele pódio enchia e enche vocês de orgulho. Na volta da VNL, eu senti que vocês estavam orgulhosas, mas tinha ali em você aquele sentimento de, nossa, batemos na trave de novo. Foi isso mesmo? Você sentiu isso mesmo? E você falou, acho que está faltando alguma coisinha ali para na hora da decisão a gente conquistar. Você conseguiu, nesse período, identificar o que está faltando para essa medalha de ouro chegar? Acho que perder uma final nunca é bom. A gente que é muito competitivo, né? Eu sou muito competitiva, eu gosto sempre de ganhar, então logo após a partida, assim, é difícil estar feliz, mesmo que a prata seja muito importante. Eu sempre falo muito sobre isso, né? A gente não pode, de maneira alguma, desvalorizar o trabalho, né? Não é fácil conquistar uma medalha, não é fácil estar em pódios, né? Principalmente com o nível internacional que a gente vê hoje. Mas eu acho que foi mais difícil ainda porque a gente teve a oportunidade, a gente começou ganhando o jogo, mas a gente não conseguiu fazer um bom jogo, principalmente no ataque, né? Então, nosso sistema defensivo, eu acredito que funcionou em muitos momentos, mas tivemos muita dificuldade na virada de bola no contra-ataque, em alguns momentos no side-out também não funcionou tão bem. Então, eu acho que essa dor, vamos dizer assim, né, de entender que a gente teve uma grande oportunidade contra uma grande seleção, de conseguir bater de frente em muitos momentos. Então, é isso, né? A gente queria muito jogar com a Itália. Eu acho que era a oportunidade que a gente tinha também de entender o parâmetro, né, onde que o nosso time estava. Hoje a grande seleção a ser batida. A gente não pode desmerecer também o trabalho que elas têm feito, né? Você vê que elas terminam aí a partida com o time reserva, mas jogando um alto nível ainda assim, né? Mas pra gente foi muito importante, né? Bater de frente ali com a seleção hoje que é imbatível e que vem ganhando tudo, né? Uma sequência de vitórias realmente incrível. E é o que a gente está fazendo agora, entender o que a gente precisa melhorar, é bola alta, é o contra-ataque, é ser mais efetivo em momentos de dificuldade. E esse é o nosso objetivo mundial. A gente não tem essa mentalidade de vamos baixar a guarda, muito pelo contrário, a gente sai desses momentos ainda mais fortalecidos para buscar o nosso objetivo e sabendo que precisa ser trabalhado. A gente tem uma comissão técnica muito bem preparada, que já conversou com a gente logo depois da VNL, então a gente já montou um planejamento de treinamentos, então tem sido muito importante também esse momento aqui no Japão de preparação, de aclimatação também, de fuso horário. Então eu vejo que a nossa seleção já teve uma evolução muito grande desde a VNL e a gente espera implementar isso na primeira fase de grupos. Gabi, nessa questão da pressão por resultados e recentemente você deu uma entrevista e falou sobre o ambiente tóxico que existe, redes sociais, em uma cobrança exagerada em vocês. O que precisa ocorrer para o vôlei deixar de ser esse ambiente tóxico? Cada vez mais com a visibilidade das redes sociais, principalmente, né, a gente vê um clima tóxico em muitos esportes, né, no vôlei, no futebol e outros esportes também. A gente entende esse favoritismo, né, que todos querem que o Brasil esteja sempre no topo, na busca pela medalha de ouro. Mas eu sinto que a seleção está muito blindada. A gente mesmo não sai satisfeito em muitos momentos com alguns resultados. A gente se cobra bastante, como eu disse, nós somos muito competitivas e eu acho que a gente tem em mente que nós temos condições de brigar pelo ouro, brigar pelo título. É muito triste realmente ver, né, um ambiente tóxico, mas a gente também recebe muito apoio, muito carinho, né? Você vê nas etapas que a gente joga no Brasil, o carinho que a torcida tem com a gente, comparece. Então, é isso que a gente leva. Acho que a cobrança, as críticas,
esse ambiente tóxico, infelizmente, ele vai fazer parte, mas o mais importante é a gente saber do que a gente precisa fazer ou não, comissão técnica principalmente, a cobrança que a gente tem internamente. E essa cobrança externa, ela vai fazer parte, infelizmente não tem muito jeito, talvez piore ainda mais com o tempo, né, com o crescimento das redes sociais e o alcance que se tem. Mas a gente está muito focado no processo, no trabalho, em se ajudar aqui dentro e o mais importante é isso, a gente saber o que precisa ser feito e a nossa dedicação 100% todos os dias aqui dentro. Com certeza. Mas ainda nessa falta de que nem você falou, a questão da rede social em si, eu comparei assim muito a sua situação, a situação da seleção de vôlei com a seleção feminina de futebol. A Marta é muito cobrada por um ouro. Você acha que essa falta de reconhecimento por parte brasileira é pela falta de um ouro ou é algo que tem algo a mais que provoque essa cobrança? Eu não sei te dizer, para ser muito sincero, eu não acompanho tanto essas críticas, essa cobrança, né? Eu vejo o pessoal falando bastante, porque eu tento me blindar muito há muitos anos. Eu acho que assim, quando eu comecei minha carreira ali, né, eu já era uma promessa desde sempre, então sempre existiu essa cobrança. Acho que quando eu era um pouco mais, eu sofri um pouco mais, eu não conseguia entender muito porquê dessa cobrança, dessas críticas, desse ambiente tóxico. Mas, enfim, com autoconhecimento, com muita terapia também, a gente entende o que realmente é importante. Acho que a própria autoavaliação, né, tanto... Não, qual é a crítica que é a mais importante, né? Qual é a cobrança que é a mais importante? É do técnico, das companheiras, do nosso dia a dia, a gente mesmo sair de uma partida e entender o que precisava ser feito ou não. Então, eu tento levar muito mais para esse lado, e é o que eu tento passar para as mais novas também, esse cuidado que a gente tem que ter das redes sociais, de dizer exatamente o porquê. Eu não tenho muita certeza, mas é triste de ver, né? A gente vê muitas atletas, não só no vôlei, mas em outros esportes também, sofrendo muito essa questão mental das redes sociais, por ser um ambiente muito tóxico. Então, o que fica é meu conselho é realmente essa blindagem, o autoconhecimento eu acho ele é muito importante, e focar no objetivo, né? O Bernardo ele fala muito isso, né? Tapar, né? Não prestar atenção nos ruídos, focar no trabalho que tem que ser feito, e depois de uma derrota fazer uma autoanálise, conversar com técnicos, né? O que precisa ser feito, e o objetivo é esse. Gabi, retornando um pouco ao assunto do Mundial, a Gabi para o Mundial já é a versão da temporada regular? Assim, você acha que você já conseguiu retomar totalmente o ritmo? Sim, com certeza. Tinha muito tempo que eu não tinha esse tempinho de folga, né? Então é normal que ali nas primeiras etapas foi um pouquinho difícil para voltar ao ritmo, né? Mas já me sinto completamente integrada com a equipe, principalmente fisicamente. A gente teve um tempo e depois a Vienel também de voltar para o Brasil, conseguir focar ainda mais na parte física, parte técnica e tática. Então, já me sinto preparada, 100% preparada junto com o time para dar meu 100% no Mundial. Sei que não vai ser fácil, mas estou muito animada e motivada. Como eu disse, o feminino a gente não conseguiu conquistar esse título ainda. A gente sabe que não vai ser fácil, não somos as favoritas, mas passo a passo, acho que construindo a nossa trajetória, principalmente que a gente vai ter jogos difíceis aí na fase de grupo. Eu acho que tem tudo para a gente começar o Mundial bem. E ainda nessa parte de seleção, Thaísa já parou no passado, Carolana não ficou fora esse ano e aposentou também, e você já perdeu algumas ex-companheiras de seleção. Você tentou convencer elas a ficar um pouco mais, ou como que foi isso? A gente sempre tenta, né? Não tem jeito, não tem como a gente tentar convencer uma Thaísa, uma Carol, essas meninas, né, a ficarem um pouquinho mais. Então, são jogadoras extremamente importantes. Voltou? Caiu. Voltamos agora. Voltou. Mas enfim, são jogadoras, Carol até aí, são jogadoras extremamente importantes, não tem como a gente não tentar, né? Poxa, não, só mais um pouquinho, só mais um ano, mas faz parte do processo, né? São jogadoras que já se entregaram tanto durante tantos anos para a seleção brasileira, né? Então, acho que deixaram um legado incrível aí pra gente. E faz parte do processo. A gente vem com uma leva grande aí de renovação também. Você vê as meninas jogando muita bola, querendo realmente brigar pelo espaço e brigar por essa vaga. Então, a gente sem dúvida nenhuma sente muita falta, mas vê também a oportunidade aparecendo e essas meninas aproveitando bastante. E é isso que a gente precisa. Gabi, vou te fazer uma pergunta aqui com até um tanto de medo na resposta, aproveitando esse seu retorno em relação a Thaísa, Carolana. Você já tem um planejamento nesse sentido também, ou por enquanto não, você está com a seleção e é isso daí, ou você tem, daqui tantos anos, acho que eu vou precisar dar uma descansada um pouco maior, enfim, ou ainda não passa pela sua cabeça? Esperamos que não.
Eu não penso muito em aposentadoria, vamos dizer assim. Eu penso sempre ano a ano. O Zé já me deu nesse ciclo a oportunidade de ter um período de descanso agora que foi importantíssimo para mim. Então, eu até conversei com ele, né? É importante talvez eu ter nesse início para que depois eu não precise, né, de outros momentos como um período de folga maior. Então, é isso, é ano a ano, entendendo também como é que vai ser a minha temporada de clube, seleção. Mas estou muito animada e 100% disposta a fazer o ciclo inteiro até Los Angeles, esse é o meu grande objetivo, mas sempre pensar ano a ano, né? Me cuidar sempre para, né, estar bem no clube, não ter lesões, para que eu consiga desempenhar meu papel bem e estar 100% à disposição da seleção nesses anos até Los Angeles. Gabi, você mencionou esse processo de renovação que está sendo feito na seleção. O que você acha que essa nova geração assim, entende de diferente? E você, assim, de alguma forma, aponta alguma possível sucessora para você no futuro, assim? De sucessora já temos várias, né? Você pega aí Ninha assumindo o papel com muita maestria, Ju também que fez um ano incrível, Helena agora que foi para o Sub-21, assim, jogando muita bola, vem a Aline também, então eu acho que na posição de ponteira a gente está muito bem servido para os próximos anos, e uma geração que vem com uma mentalidade incrível, assim, realmente batendo de frente com as grandes seleções. Você vê as meninas jogando dentro da Turquia, o ginásio lotado e com muita personalidade, chamando bola e chamando jogo, não, eu quero jogar, eu gosto de jogar jogo assim. Então, você vê que elas realmente têm essa mentalidade, e não só dentro de quadra, mas fora de quadra também. Tanto que elas querem, vamos falar um pouquinho mais sobre dieta, sobre descanso, recuperação, meditação, yoga, saúde mental. Então, é uma geração que vem com muita consciência e eu acho que a gente vai colher esses frutos aí nos próximos ciclos, porque é uma geração que realmente vem com muita força de vontade, com a mentalidade de realmente querer conquistar o espaço e mostrar o serviço, mas com muita consciência também fora de quadra, que eu acho que isso é importantíssimo pensando para o futuro, né? A longevidade delas principalmente, né? Como eu disse, não é fácil você aguentar um calendário tão extenso de clube e seleção. Então você vê, como eu disse, né? Eu na idade delas, ali com 18, 19, 20 anos, eu não tinha essa consciência. Então se elas já tiveram essa consciência desde então, tendo essas meninas aí por 3, 4, 5 ciclos, a gente sabe que vai ser uma geração que vai trazer muitas medalhas de ouro. Gabi, a gente falou bastante de quadra, de preparação, mas eu queria uma análise sua um pouco mais estrutural do vôlei, assim, porque a gente, observando a sociedade em geral e os outros esportes, a gente percebe uma clara desigualdade entre, especialmente, o que é pago para homens, o que é pago para mulheres, o que é valorizado para os homens e não é valorizado para as mulheres, e o vôlei me parece uma bolha que se diferencia um pouco em alguns aspectos, especialmente se a gente pensa no mais alto nível, em que o feminino tem mais patrocínio, tem uma valorização maior dos atletas, tanto de visibilidade quanto de pagamentos de salários mesmo. A gente sabe que é uma bolha, mas eu queria sua avaliação estrutural em relação a isso. O que o vôlei fez certo, que as outras modalidades precisam fazer também para que eventualmente a gente consiga uma paridade maior. É muito bacana ver o vôlei feminino, o crescimento que tem tido nos últimos anos, principalmente, né? Eu acho que isso se dá também a ligas muito fortes. Você vê um investimento muito grande na Turquia, liga italiana, na Ásia também você vê um clamor realmente muito grande dos fãs. A gente, quando vai jogar na Ásia, é realmente uma loucura. A gente fica muito feliz que, principalmente, não é recente ainda, né? Principalmente as premiações da Federação Internacional, elas serem iguais tanto para homens quanto para mulheres, né? E em questão de salário, né, a gente vê que hoje no feminino muitas atletas recebem mais do que os homens, mas eu acho que principalmente por investimento nas ligas serem cada vez maiores, né, você vê grandes ligas aí no feminino sendo muito fortes, a Rússia também, né, posso acrescentar a Polônia, no Brasil também sempre teve um diferencial muito grande, e a gente espera que isso só cresça, né, essa competição aí das grandes ligas pelas atletas. Isso acaba valorizando, melhorando o salário dos atletas, e eu acho que esse é o diferencial que a gente tem hoje. Gabi, e falando um pouco sobre o ambiente do vôlei, na verdade o ambiente dos esportes no geral no Brasil, e o vôlei acho que está incluso nisso, ainda é muito conservador em relação a certas coisas. Você já se posicionou em alguns momentos sobre coisas que você acredita. Você sente falta que mais atletas assim, se posicionem sobre temas importantes no Brasil? É difícil, né? Eu acho que vai da individualidade de cada um, né? Porque a gente realmente tem
tem um dia a dia, uma rotina muito difícil, né? A cobrança é muito grande também, então de uma certa maneira eu entendo, mas eu vejo atletas se posicionando, eu acho que isso é muito importante, cada vez mais, dependendo, né, da pauta dos assuntos, mas eu acho que passa realmente de cada um que realmente se sente confortável e disposto a realmente falar sobre assuntos difíceis, né? Voltando para as quadras. Você está na Itália, já está um tempo fora do Brasil e tem mercado onde quiser, né? Pela atleta que você é e pela carreira que você construiu. Eu queria saber de você se você já pensa em quanto tempo você pretende ficar na Europa, ou se pretende ficar por lá o tempo inteiro, até o restante da carreira, ou se pretende voltar ao Brasil, e se voltar ao Brasil, teria alguma preferência? Rio de Janeiro, Minas? Eu sinto muita falta do Brasil, né? Eu tive anos incríveis em casa, primeiro em Belo Horizonte, depois fiquei muitos anos no Rio de Janeiro, depois passei uma temporada no Minas, então eu realmente sinto muita falta. Mas estou muito feliz na Itália. A Itália realmente me impressionou bastante, claro, né? Com o time que eu joguei esse ano, foi um ano muito especial. Mas estou muito feliz na Itália, pretendo continuar mais alguns anos, não sei. Eu sou uma atleta que eu tento fazer um planejamento assim de 2, 3, 4 anos, a gente nunca sabe o que realmente vai acontecer. Eu lembro, primeiro ano quando eu saí, fui para o Vaquife, eu pensava que eu ficaria 1 ou 2 temporadas só, acabei ficando 5 e agora já vou para minha 6ª temporada fora, para minha 7ª temporada fora, na verdade, meu 2º ano na Itália. Mas eu pretendo ficar pelo menos 2, 3 anos aqui fora se eu tiver essa oportunidade, provavelmente na Itália, mas é isso, né? A gente não sabe muito como vai estar o mercado, os times principalmente, mas eu tenho muita vontade de encerrar minha carreira no Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu tenho esse planejamento de voltar, pelo menos jogar 1, 2, 3 temporadas talvez, e aí não sei também como vão estar os times, como vai estar o mercado, mas eu tenho esse sonho de voltar e me apresentar no Brasil, pertinho de casa. E ainda nessa questão de quadra, ao montar o roteiro, eu falei, eu preciso perguntar isso pra Gabi, porque o dia que ela fez isso eu fiquei impressionado. Como que é possível fazer aquele bloqueio com uma mão só, que nem você fez e viralizou? Pois é, o bloqueio nem é uma das minhas grandes características, uma das minhas grandes forças, né? Mas é algo que eu treino bastante, assim, porque às vezes eu passo um pouquinho da marcação e aí eu abro o braço ou tento esticar um pouquinho, puxar com uma mão ou pegar com uma mão. Já tinha feito um ponto de bloqueio assim na Turquia. É difícil de acontecer, às vezes eu treino no treinamento, mas é difícil. Mas acho que vem muito também porque, pelo que eu disse, né? São muitos anos que eu sei que eu preciso treinar o meu bloqueio, então são muitos anos fazendo um pouquinho de extra e trabalhando muito essa parte técnica no bloqueio. E um pouquinho de sorte também, né? Não vamos mentir também que ali voltou um pouquinho a mão e consegui bloquear, mas enfim, de tudo um pouquinho, vamos dizer assim. Gabi, agora voltando um pouco para essa questão do ambiente do vôlei, a gente conhece um pouco os vôlei fãs, né? E a gente sabe que eles gostam, assim, são muito apaixonados pelo esporte, mas eles também gostam muito de falar sobre a vida pessoal de todos os atletas, assim. E aí, como você, assim como todos os outros atletas, lida com essas especulações, assim, a todo momento sobre vida pessoal e tal, assim? Eu lido muito bem. Primeiro porque eu não estou muito nas redes sociais, então às vezes é um amigo ou outro que manda um meme, alguma coisa engraçada. Mas aquilo, eu separo muito do que eu quero mostrar, do que é minha vida pessoal, o que é minha vida de atleta. E eu gosto de ter a minha vida pessoal muito bem reservada, né? Você vê que eu não posto muito minha família, relacionamentos, essas questões, então é uma coisa que eu priorizo muito e eu tento colocar muitos limites nisso, né? E é isso, eu acho que é dar liberdade para o vôlei fã, eu interajo um pouquinho nas minhas redes sociais, mas eu acho que a minha vida privada, minha vida privada, eu tenho todo o direito de mostrar aquilo que eu quiser no momento que eu quiser. Claro. Gabi, lá em Paris, a gente viu uma espécie de reunião de superstars, digamos assim, porque a gente tem, né, alguns personagens da cena olímpica brasileira que são muito marcantes. Você, Isaquias, Rebeca, Torben Grael, Lars Grael, enfim, essa galera, assim, né, cada um no seu nível, que são lendas, digamos, do esporte brasileiro, do esporte olímpico brasileiro. E durante Paris, pelo menos foi quando, né, a gente percebeu uma aproximação entre talvez duas das principais lendas, assim, desse momento atual do esporte brasileiro, você e a Rebeca. A Rebeca veio até aqui ao Brasil, se encontrou com outras atletas de vôlei, enfim. E
E aí eu sempre vejo vocês falando sobre quem que inspira vocês, assim, no esporte, em outras modalidades. Entrevistamos, inclusive, a Rebeca, e ela comentou sobre essa vinda para Belo Horizonte. Queria que você falasse um pouquinho dessa amizade e se estar mais próximo dessas pessoas que são tão relevantes nas modalidades delas ajuda, incentiva, serve como um espelho também, ainda que você já esteja, obviamente, no mais alto nível. Total, incrível. Eu sempre falo que Jogos Olímpicos é um momento muito especial, porque você tem a oportunidade não só de realizar um sonho de representar o seu país, mas de estar num ambiente de alta performance e você conhecer os principais atletas no mundo, né? A gente brinca que a delegação do Brasil é ainda mais incrível, porque você encontra com todos os atletas ali no dia a dia e todo mundo torcendo, tem sempre uma televisão ali na recepção do nosso prédio, né? Então é uma torcida assim diária, a gente assiste, para e torce, troca muita ideia. E nesses 3 ciclos que eu participei, Rio, Tóquio e Paris, eu tive a oportunidade de conhecer muitos atletas. A Rebeca foi uma delas, conheci a Bia também, a Raíssa também, agora a gente se aproximou um pouquinho mais. Acaba que se mantém esse carinho, essa amizade muito forte, né? E a Rebeca ela teve uma importância muito grande ali na derrota contra os Estados Unidos, então ela estava num momento especial, e passei aquela derrota, a gente conversou, e até hoje a gente conversa muito sobre o dia a dia, né? A performance, a pressão do dia a dia, a gente tem que dar o nosso máximo o tempo inteiro, de lesões, as lesões que ela teve. Então, você poder ter pessoas perto de você que passam pelas mesmas situações é completamente diferente. É claro que a gente tem a família, tem os amigos, mas você tem um amigo, um parceiro ali que realmente entende o que é o alto nível, realmente a pressão de você jogar uma Olimpíada, você competir, né, querer sempre estar entre os melhores, é realmente muito legal. Então acho que essa troca com os atletas que a gente tem ali na Olimpíada, a gente acaba depois levando para a vida também essa amizade, é muito importante. A Rebeca é uma pessoa muito, muito especial e a gente tem essa troca muito legal fora de quadra, assim, e aí, como é que você tá, como é que estão os treinos, a gente fica, nossa, tô morta hoje, tô cansada, ela fala, pô, Chico, acabou comigo hoje, eu falo, ó, José, hoje acabou com a gente, mas vamos embora, esse é o grande objetivo. Eu fico no pé dela, você tem que ir para Los Angeles, pelo amor de Deus. Então a gente tem essa troca, tem essas brincadeiras super saudáveis, e é uma puxando a outra sempre para cima, mas também uma forma de apoio muito grande, né? É um diferencial muito grande. Fico feliz de você estar puxando a Rebeca para ela ir para Los Angeles. Eu vou junto com todo mundo, você não pode aposentar não, pelo amor de Deus. Eu agradeço em nome do torcedor brasileiro esse pedido seu. Gabi, caminhando aqui para a reta final, já porque o seu tempo já deve estar estourando, e uma sexta-feira à noite, vamos respeitar isso. Mas aí eu vou fazer um ping-pong com você, daquelas respostas curtas, assim, você responde sem ficar em cima do muro, hein, Gabi? Por favor. Tá bom. Melhor jogadora que já atuou junto? Melhor jogadora que eu já atuei junto? Fofão. Melhor Fora de série. Melhor jogadora que gostaria de ter atuado, mas não atuou? Melhor jogadora que gostaria de ter atuado, mas não atuei. Mas pode ser da geração antiga? Pode. Ana Moser. Melhor treinador da carreira? Melhor treinador da carreira? O Delicélio, meu primeiro treinador. Que ele foi assim, eu não posso nem falar porque eu já treinei com os melhores treinadores do mundo, né? Mas eu falo do Delicélio porque ele foi meu primeiro treinador, foi quem realmente acreditou em mim. Assim, não joguei vôlei, não sabia nada, e ele viu um potencial ali, e foi uma das pessoas que mais me ensinou, assim, no início da minha carreira. Foi bem nessa resposta. Ela ficou bem, né? Ela pensou em ficar em cima do muro e saiu bem. O título que mais comemorou? O título que eu mais comemorei foi meu primeiro título da Superliga. Contra Osasco, a gente perdeu de 2-0, aí vira dentro do Ibirapuera, ginásio lotado, meu primeiro final de Superliga, que ele foi muito especial. Bloqueio, ataque ou ace? Bloqueio, vai. Depois desse bloqueio com a mão que eu dei, a sensação é boa. Esse aí não tem como falar. A jogadora adversária que mais te assustou? A jogadora adversária que mais me assustou? A Gamova, a primeira vez que eu joguei contra ela, acho que eu só joguei uma vez contra ela, na Copa Yeltsin. Tacava por cima, assim, aí eu passava e levava pra trás fora, e todo mundo, Gabi, foi no meio da quadra, por cima de você e no meio da quadra.
É um nível diferente. Absurdo. Seleção adversária que te dá mais medo de enfrentar. Que dá mais medo? Não vou dizer medo, né? Mas o Japão é irritante, né? Japão. A seleção que dá mais dor de cabeça, aquela que a preparação é mais, nossa, enche sua cabeça. É o Japão. É o Japão. Porque não é fácil. Não é fácil, gente. A gente sabe que vai ser um jogo duro, e é mexida, e defende, a bola volta. Acho que qualquer jogador hoje que você perguntar na geração vai responder o Japão. A seleção das grandes que dá mais tranquilidade para enfrentar, aquela que você se sente confiante. Não, essa aí a gente sempre ganha. Das grandes, difícil essa pergunta, hein? Acho que a gente não tá com para falar isso, não sei. Olha o muro, Gabi. Mas é porque, assim, tentando pensar, realmente não tem, né? Alguma seleção que a gente ganha assim com facilidade. Essa fácil. Se tivesse, eu falaria, né? Mas... Medalha em Los Angeles que você mais deseja, fora o vôlei. Medalha? Em Los Angeles que você mais deseja, fora o vôlei. De outro esporte, você diz? Isso. Do tênis. Medalha de ouro do tênis. Eu sou apaixonada por tênis, seria incrível. Temos João Fonseca, Bia Haddad, você fã. Eu sou fã demais, eu acompanho muito, torcendo muito por ela. O esporte que você mais gosta, fora o vôlei. Tênis. Apaixonada. O atleta que você ainda não conheceu, mas gostaria. O Nadal. Não consegui conhecer ele ainda, gente. Meu sonho. 3 Olimpíadas e não consegui encontrar com ele. Gabi, eu vou te contar uma coisa. Eu fiz entrevista recentemente com a Carol Gattaz e com o Bruninho. Os dois responderam a mesma pessoa. Mentira, tá vendo? O Nadal, a gente vai ter que dar um jeito de trazer. Nadal, tem que conhecer. Eu tava lá em Maiorca agora, tava lá na terrinha dele, fui no centro de treinamento dele, mas não consegui encontrar. Eu acho que a gente tem que fazer esse encontro, Nadal assistir um jogo de vôlei desses ícones. Por favor. Um ídolo fora do esporte. Um ídolo fora do esporte? Boa pergunta. A maioria dos meus ídolos são dentro do esporte. Difícil essa pergunta. É que a gente fica tão focado no esporte que os ídolos nossos são aqui, né? Mas tem alguma personalidade, alguma inspiração, assim? Sabe alguém que assim, já conheci, mas me aproximei agora, que mexeu muito comigo? O Ícaro. O drag queen, poxa, fiquei assim, apaixonado por ele. Muito incrível. Um famoso que ainda não assistiu, mas você gostaria que assistisse um jogo seu. O Nadal, gente. Já repetiu? Vou colocar o Federer. Vai. Daqui a 30 anos, como a Gabi Guimarães se imagina? Eu imagino com uma família linda, com muitos cachorros numa casa, pertinho da minha mãe também, realizada com a minha medalha de ouro na Olimpíada, minha medalha de ouro no Mundial. E é isso. E se Deus quiser, trabalhando com esportes ainda. No quê? No esporte? Você pensa? Essa eu ainda não tenho certeza, mas eu quero trabalhar com esporte com certeza. Devolver, talvez, para o vôlei, tudo que o vôlei tem me dado durante minha carreira, minha vida. E para finalizar esse ping-pong, futebol aqui em BH, você é cruzeirense e durante o Mundial vai ter Atlético e Cruzeiro. Vai acompanhar, vai torcer. E o outro jogo é logo depois do fim do Mundial. Vai estar aqui? Como é que vai estar isso? Eu provavelmente não volto ao Brasil, mas eu acompanho. Fica naquela zoeira eterna, principalmente com a Carol, que é atleticana. Mas vai ter que descansar, não tem jeito, né? Provavelmente vai ser um momento aqui na madrugada, mas eu acordo, a primeira coisa que eu vejo, já mando uma mensagem pra Carol, ou não pego no telefone, né? Mas assim, não vamos perder, a gente vai ganhar com certeza, né? Mas a zoeira aqui nunca acaba. E pra gente finalizar e te liberar, Gabi, aquela pergunta óbvia, que todo mundo faz, mas assim, e você, sem ficar em cima do muro, monte a sua escalação, o time ideal da sua carreira. 2008, eu sempre falo isso, a seleção de 2008. Não, que você jogou assim. Que eu joguei junto. Isso. Tá, pessoas que eu joguei. Melhor líder, melhor
Oposto, Tá. Central. Jaqueline com Você, a Jaqueline. Natália. Tá. Com a Natália. Que eu joguei junto. Coloco a Bela, Paula, as duas, né? Vou colocar a Bela com a Fabizinha. Eu dei sorte, né, gente? Eu joguei com muita gente craque. Sorte. Fofão. Thaís e a Fabiana, não tem jeito. É um time. Thaís e a É um Fabiana, time, não tem jeito. é um time leve, né? É um time. Não tem peso nenhum. Não tem jeito. Maravilha, então, Gabi. Te agradeço demais em nome de toda a equipe do No Ataque, do Estado de Minas, pelo seu precioso tempo, por ter atendido a gente. Enfim, a entrevista ficou incrível. Muito obrigado e ótima sorte aí no Japão, no Mundial. Tomara que dê tudo certo. Obrigada pelo carinho, prazer. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi, foi um prazer. Então essa foi a nossa entrevista com a Gabi Guimarães no nosso primeiro episódio do Olympicast, um podcast mensal do No Ataque. Até a próxima.